Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo, e é com grande alegria que nós estamos aqui para compartilharmos com os irmãos e amigos mais uma escola bíblica dominical. E nós agradecemos primeiramente a Deus por nos conceder essa oportunidade de mais uma vez podermos aqui estar, que Deus tem sustentado, Deus tem abençoado esse trabalho. Agradecemos também ao nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que tem dado seu aval para que esse trabalho possa ser realizado. Nosso muito obrigado, um grande abraço ao pastor e à irmã Esther. Agradecemos também ao irmão Cassiano que desde o começo tem a responsabilidade de organizar os nossos vídeos, preparar para a apresentação. Então, nosso grande abraço, nosso obrigado ao irmão Cassiano, a Júlia, a Pamela e também ao Léo. Agradeço também a Ana que esteve sempre aqui durante todo esse tempo conosco, preparando as aulas, preparando a apresentação da nossa escola. Muito obrigado, Ana, que Deus abençoe, ela que vai dar o seu bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, Deus abençoe a todos. Agradecemos também ao nosso irmão Abdias, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, irmão Abdias. Tem sido sempre tranquilo trabalhar com o irmão Abdias, irmão Marcelo. Um grande abraço ao irmão Abdias e irmão Marcelo. Agradeço também a Aline que muito brilhantemente abre todos os domingos a nossa apresentação com esse piano tão inspirador, tão agradável. Então, nosso grande abraço, nosso agradecimento à irmã Aline, que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Aline, nesse ministério importantíssimo que é o Ministério da Música. Um grande abraço à irmã Aline e ao irmão Jansen também. Nós vamos então, irmãos, iniciar a nossa 10ª aula da Escola Bíblica Dominical, 10ª aula aí que nós estamos aqui no nosso desafio aqui de estudarmos aqui o livro de Apocalipse, e hoje a 10ª lição tem por título A Visão das Taças com as Pragas. E o texto que nós estamos baseados na nossa lição, Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16, tendo o texto áureo, capítulo 15, versículo 3. Nós vamos então iniciar a nossa explanação dessa manhã, as taças com as pragas. Então os irmãos podem fazer aí alguma relação aí, um paralelo com as pragas do Egito. Alguns historiadores, alguns teólogos e alguns estudiosos fazem essa comparação, mas nós vemos que nada mais é aí que a ira de Deus chegando. Então, no momento, agora estamos dentro do momento do grande juízo, aonde Deus vai executar o juízo final, o final da sua vingança, o final da sua cólera, onde será manifestada toda a justiça de Deus e a parte que Deus vai ali proporcionar então todo aquele sofrimento àqueles que foram devotos, que se prestaram à adoração da besta e do anticristo e também do falso profeta. O louvor dos vitoriosos. Então, Apocalipse 15, o versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui o louvor dos vitoriosos, e são aqueles que venceram esse período da tribulação, aqueles que estavam na terra, aqueles que estavam sobre toda a pressão do anticristo, todo o sofrimento que o anticristo impôs aos habitantes da terra. Então nós temos aqui a presença então daqueles que foram redimidos, que foram salvos, que foram comprados desse período e agora estão diante do trono de Deus, como nós vamos ver então aqui na leitura do texto que a Ana vai fazer para a gente. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus.
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Temos aqui então um panorama onde nós vemos aqui a presença do trono de Deus aqui. O versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável. Então, se nós formos aqui, alguns teólogos aqui defendem que esses sinais são a repetição de lá quando os selos são abertos e quando são tocadas as trombetas pelos anjos, mas nós temos aqui a certeza, de acordo com o texto, que o texto nos esclarece: vi no céu outro sinal. Então o apóstolo João aqui tem aqui a plena certeza, ele descreve um novo sinal, um novo acontecimento, e nós podemos ver que é um tanto diferente dos acontecimentos anteriores. Agora nós estamos diante de um panorama onde os flagelos de Deus, esse juízo que Deus vai trazer a todos aqueles que não se renderam ao seu nome, a todos aqueles que estavam a serviço da besta, a todos aqueles que receberam a sua marca. Então nós podemos ver aqui nitidamente que esse juízo de Deus, a justiça de Deus, então, ele vai sobrecair aqui sobre esses que não se renderam ao Cordeiro, que não aceitaram o senhorio de Jesus. Então nós vemos aqui que os flagelos, ou seja, os sofrimentos que Deus vai colocar sobre aqueles que não se renderam aos pés do Cordeiro. Pois este se consumou a cólera de Deus. Então nós vemos aqui a cólera de Deus, ou então o grande sofrimento, ou seja, então a disposição que Deus vai se colocar aqui numa posição de julgar os povos, de aplicar o castigo divino. Muitos falam aí que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus... Cuidado, irmãos. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justo, porém Deus é justiça. E aqui ele vai aplicar a justiça. E ele não vai aplicar a justiça porque Deus é justiceiro. Não. Justiceiro é diferente de justo. O nosso Deus é um Deus justo e ele vem todo o tempo orientando aqueles que não têm a conduta de acordo com aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi pregado em todo esse tempo. Então, a partir desse momento agora, então, acabou esse tempo de retroceder, esse tempo de poder se haver o arrependimento. Então não há mais tempo para o arrependimento. A partir de agora, então, a cólera de Deus aqui vai ser derramada, a justiça de Deus aqui vai ser aplicada, como Deus vem em todo o tempo aqui, através dos seus santos, através dos seus profetas, através da sua palavra, ela vem orientando todos quantos estavam em caminhos desagradáveis a Deus. Então, o versículo 2, nós vemos: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, dando harpas de Deus. Então nós vemos aqui que essa visão do apóstolo João, esse mar de vidro agora, esse mar de vidro se tornou um local agradável, um local aonde se encontram todos aqueles que venceram o período de aflição que a besta impôs sobre todos os moradores que restavam na terra após, em seguida do arrebatamento da igreja. Então nós vemos aqui que todos esses vencedores agora eles estão neste mar de vidro. É um mar onde tirou-se essa divisão.
O mar, na palavra de Deus nós vemos mar, se refere a todas as nações, um grande número de nações e povos e línguas vão estar ali neste mar de vidro, um local que agora é extremamente agradável, bonito, e esse mar de vidro aqui, ele é mesclado com fogo. Esse fogo nada mais é do que a provação que todos esses vencedores passaram, toda aquela privação que eles passaram por ocasião da opressão da besta, da opressão do anticristo, da opressão do tempo em que os falsos profetas estavam dominando. Então eles venceram esse período e agora eles estão recebendo a sua condição de vitoriosos, estão diante do trono. E agora nós vemos aqui que a situação é bastante agradável. Vejam que João declara, aqui ele descreve uma condição que eles estão em pé, louvando diante de Deus, tendo harpas de Deus, ou seja, em absoluto louvor e adoração. Então todos aqueles que venceram, todos aqueles que eles receberam a condição de estar diante do trono de Deus, que foi o período de provação lá diante do anticristo. Então eles passaram por aquele período, não se renderam ao anticristo, às imposições do anticristo, e agora então eles estão diante de Deus. O versículo 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. O cântico de Moisés nada mais é que nós podemos aqui traduzir perfeitamente como o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro. Então, o cântico do Cordeiro nada mais é que o cântico daquele que venceu a morte. Então, quando se fala aqui o cântico do Cordeiro, ele simboliza, ele faz um paralelo aí com o Cordeiro. Qual foi o Cordeiro aqui? Quando se fala do Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que foi sacrificado em função dos nossos pecados. Então, o Cordeiro de Deus, ele tinha essa específica função de ser apresentado, de ser entregue, de ser imolado, de ser sacrificado na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. E ele venceu depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, dando-nos assim, então, o pleno acesso a Deus. Então, esse cântico do Cordeiro nada mais é que o cântico de vitória sobre a morte. Então, é exatamente esse cântico que aqueles que venceram o período do anticristo, o período da besta, o período do falso profeta, eles estão entoando o cântico da vitória, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Então eles estão reconhecendo as obras de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a abrangência do domínio de Deus. Então agora eles estão totalmente aqui íntegros, estão diante de Deus e agora proclamando todas as características do Senhor Deus. Todo-Poderoso, justo, verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então aqui é o cântico do reconhecimento da grandiosidade, da santidade, da abrangência do poder de Deus, um Deus que é eterno, um Deus que é sobre todos os deuses, um nome que é sobre todo o nome. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus justo, verdadeiro e um Deus Rei, que reina, que é superior, aquele que tem o domínio sobre todas as nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor. Então eles colocam aqui essa imposição, eles fazem aqui essa pergunta, essa exclamação, porque ninguém é encontrado diante de todo esse cenário que pode reunir essas características. Nem a besta, nem o anticristo, nem o falso profeta,
nem os falsos profetas, muito embora eles tentaram e até se impuseram nessas características, nessas condições, mas foram totalmente desmascarados e agora, através dessa glória de Deus, através dessa revelação de toda a glória e poder de Deus, nós podemos ver aqui que somente o nome do Senhor será glorificado. Então, pois só tu és santo, ou seja, essa característica só pertence a Deus. Muito embora o período do tormento, o período que a besta e o anticristo e os falsos profetas dominaram, eles tentaram impor essa condição, mas não conseguiram. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Nós temos o texto lá que nos fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da palavra de Deus, diante da glória de Deus. Então nós vemos aqui que é exatamente isso aí. Todas as nações virão e reconhecerão o poder, a santidade de Deus e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fazem manifestos. Ou seja, nós vemos aqui que agora existem duas características, a boa e a má. Os atos de justiça de Deus se fazem manifestos. Então, quando se manifesta a justiça de Deus, Deus não vai passar a mão na cabeça do pecador, não. Deus não vai tirar aquele que é culpado por inocente. Não, o que é culpado vai pagar e o inocente, ou aquele que se tornou limpo perante Deus com o sangue do Cordeiro, esse sim, receberá a justiça. Que justiça? A glória de Deus. O lugar na mansão celestial. Mas aqueles que não receberam, aqueles que não foram fiéis, aqueles que se dobraram perante a besta, eles vão receber também a justiça de Deus. E qual vai ser? O lago de fogo, assim como nós vimos na lição anterior. Então, a justiça de Deus vai se manifestar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, agora você decide em que lado que você vai se colocar. Aonde nós vamos preferir estar. Então isso vai depender da nossa opção. Vamos optar por louvar, bendizer e reconhecer o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, como o Cordeiro de Deus, como o Messias enviado de Deus? Ou vamos esperar pela manifestação da justiça de Deus, achando que Deus é muito bom e Deus não vai condenar ninguém? Cuidado! Que a justiça de Deus, ela vai se manifestar. E quando ela se manifestar, ela vai punir o pecador e salvar aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. O significado das taças. Apocalipse 15, do versículo 5 até o versículo 8, nós vamos ver então aí esses acontecimentos que vão se seguir em função aí do significado dessas taças. Por que taças? Eu passei a lição de casa para o pessoal lá da escola bíblica, lá presencial nossa lá na igreja, e eu tenho certeza que eu acho que eles estão estudando lá, vão estudar lá sobre as taças. Taças. Então, as taças nada mais é, irmãos, o apóstolo João, lembrem-se que nós falamos que João, ele estava diante dessa visão e ele tinha que reunir objetos, figuras que pudesse nos passar a ideia do que estava acontecendo. Por isso, então, o Apocalipse é cheio dessas figuras, dessas representações. Okay? Então, nós temos que entender também que muitas representações, nós vimos lá durante a lição anterior, a vindima, a colheita da uva, o lagar. Então, muitos símbolos que o apóstolo João usou para fazer o paralelo com aquilo que Deus iria revelar nos últimos dias, eram elementos que eram presentes no cotidiano do apóstolo João, quando ele vivia lá no tempo de Jesus, lá no começo do cristianismo então, ok? Então nós vamos ver aqui as taças. Por que taças? Então as taças eram o quê?
o que o apóstolo João fez a relação aqui com as taças eram as mesmas, a mesma figura daquela taça que era usada lá pelo sacerdote quando era por ocasião do sacrifício, durante a posição a situação o povo vinha uma vez por ano, então eles vinham ali, chegavam, traziam as suas oferendas, traziam o seu sacrifício, sacrificavam ali, traziam para que o sacerdote sacrificasse e levasse perante Deus aquele sacrifício que era para que o povo fosse liberto, fosse limpo dos seus pecados. Então, aquela taça que o sacerdote usava, ele enchia de sangue e derramava o sangue do animal sobre o holocausto para ser queimado, para que aquilo chegasse como a oferta diante de Deus. Então, a taça é exatamente essa figura. O que o apóstolo João usou era para simbolizar essa ação do derramamento, ou seja, todo esse, como nós falamos aí no ponto anterior, que era ia ser a cólera de Deus, né? Nós íamos ver que o juízo de Deus ia ser derramado, ou seja, era como se emborcasse a taça e aquilo tudo seria derramado. Todo o juízo de Deus, toda a cólera de Deus iria cair sobre aqueles que não receberam, aqueles que não se renderam aos pés de Jesus, aqueles que não receberam, aqueles que não se renderam à autoridade de Jesus e receberam a marca da besta. Então, essa cólera, esse juízo de Deus iria derramar, iria cair sobre todos eles. Então, por isso, a figura da taça. E nós vamos ver, então, o texto que se segue, Apocalipse 15, do versículo 5 até o versículo 8, que a Ana vai ler para a gente. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vejamos aí então. Depois destas coisas, ou seja, depois que o apóstolo João teve a visão daqueles que foram os vencedores, daqueles que estavam diante do trono do Cordeiro ali, dando glórias a Deus, daqueles que foram tirados do cenário da destruição, que foram transladados para o mar de vidro e estavam ali numa condição de vencedores e estavam glorificando a Deus. Então, depois disso, começa automaticamente, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o santo dos santos, o local onde Deus está, o tabernáculo de Deus, aonde Deus habita. Então, a figura que o apóstolo João usou nada mais é do que o tabernáculo lá do Antigo Testamento. Lá aonde era o local dos santos. Lembram-se lá? Quando Jesus foi crucificado e rasgou-se o véu de cima a baixo. Aquele véu era o que separava o local onde todos os anos o sacerdote entrava uma vez por ano lá para oferecer o sacrifício. Então, esse tabernáculo no santuário, então o tabernáculo do testemunho, ou seja, a habitação de Deus. Então essa foi a visão de João. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, ou seja, os 7 elementos que iriam castigar aqueles que foram infiéis.
saíram do santuário, ou seja, saíram desse local onde Deus está, do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente. Vestidos de linho puro, ou seja, o branco. Eles estavam completamente alvos, completamente puros, santos. Então, esses anjos, eles eram uma visão extraordinária, a visão branca, a visão resplandecente, cingidos o peito com cintas de ouro. Então, essas cintas de ouro, elas caracterizavam, então, a procedência desses anjos. Esses anjos eram os anjos enviados por Deus, ou seja, aqueles anjos que iriam efetuar o início, dar o start, dar a partida para todo o flagelo que Deus iria impor sobre aqueles que se prostraram diante da besta. Então, o ouro aqui era para significar o quê? A condição real, a condição de legitimidade que era enviado por Deus. Então, um dos 4 seres viventes deu, lembram-se dos seres viventes? Eram aqueles seres que ficavam diante do trono. Deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Vejam novamente aqui, taças. Então era o quê? Era aquele recipiente que seria usado para derramar. Foi essa figura que o apóstolo João usou para que nós pudéssemos hoje ler esse texto e entendermos e ter uma visão, ter uma ideia do que era esse derramamento, esse despejar da fúria de Deus, da justiça de Deus. Então, as taças de ouro aqui eram uma característica de Deus. O ouro aqui significava aqui, então, a realeza de Deus, o significado que era enviado de Deus, cheias da cólera de Deus. Então, cólera. O que é cólera? Então, cólera é o momento da justiça de Deus, aquilo que Deus vai fazer para castigar, ou seja, cheias do castigo de Deus. Então, essas taças, aqueles recipientes que seriam derrubados, seriam cheios, eles estavam cheios do castigo de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Vejam aí, irmãos. O Deus que vive pelos séculos dos séculos, ele se encoleriza também. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, que nos dias de hoje nós estamos banalizando essa característica de Deus. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter respeito por Deus, porque Deus é justo. Deus, ele é um Deus sério. E muitos nós vemos hoje em dia que estão brincando, não estão levando em conta essa seriedade do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus sério, um Deus justo, um Deus que não admite brincadeiras. É um Deus que admite a alegria. Alegria é uma coisa, a alegria do seu povo, a alegria de adoração, a alegria do louvor, a alegria do testemunho, mas não a brincadeira, não aquilo que não seja sério, não divertimento. Diante de Deus não tem divertimento. Alegria é diferente de divertimento. Alegria é diferente de diversão. O nosso Deus não é um Deus de diversão. Então esse Deus, esse nosso Deus, o Deus que é sobre todos os deuses, o Deus eterno, o Deus Pai, o Deus Criador de todo o universo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. A característica do nosso Deus continua a mesma. E muitos estão querendo mudar essa característica. Ah, não, Deus vai passar um pano, Deus vai passar a mão, Deus vai deixar para lá, Deus vai deixar barato. No último dia vai ficar tudo bem. Cuidado, irmãos. Deus é justo. E nós vemos aqui que através desse texto, o texto de Apocalipse, ele diz claramente a cólera de Deus. Cólera de Deus é o quê? É o castigo de Deus. É aquilo que Deus vai se colocar contra todos aqueles que tiveram uma atitude desagradável com a sua vontade, em contrariedade à sua vontade. Deus colocou a sua vontade, Deus colocou a sua palavra para que nós pudéssemos se orientar por ela. Por isso que Deus agora está colocando o seu sofrimento, o seu juízo. Então, esse juízo vai ser o quê? Vai ser o castigo, sim. Deus vai castigar, irmãos.
Não estou falando que Deus aqui é um Deus que está com a régua na mão querendo castigar. Não, ele vem o tempo todo. Aqui nós podemos ver que até esse momento ele deu a oportunidade para o arrependimento. É um Deus de amor, um Deus que ele promove o arrependimento. É um Deus que nos deu as maiores oportunidades de arrependimento. Agora terminou esse período. Então o período agora é da cólera de Deus. E que Deus é esse? O Deus que vive pelo século dos séculos. Não tem o que explicar, irmãos. Está escrito. É como eu falo, é só ler e ler direitinho. O Deus que vive pelo século dos séculos. Que Deus é esse? O Deus eterno, o Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que é sobre todo o universo. O Deus que criou. O Deus Criador, Deus Pai eterno. É este. Então nós estamos diante de um Deus que é amor, porém é justiça. Um Deus que gosta de alegria, mas não gosta de brincadeira. Então esse é o grande diferencial. Nós temos que ter este cuidado. Versículo 8. O santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Então vejam aí que todo o santuário foi tomado da fumaça. Ou seja, estamos diante aqui, nada mais, nada menos, diante do momento do sacrifício, do momento do holocausto, do momento daquele sacrifício que vai ser dado diante de Deus. Ou seja, Deus vai castigar todo o injusto. Então, Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Lembram-se? Quando nós estávamos lá no Antigo Testamento, o velho concerto, a velha aliança, então somente o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então nós podemos ver aí que João ele faz um paralelo nítido, um paralelo claro, um paralelo muito presente de acordo com a situação da velha aliança, que era a presença do sacerdote no santuário, aonde ele entrava no local dos santos, e depois dessa nova aliança que Jesus vem como o Cordeiro de Deus e apresenta essa nova aliança, já não é mais preciso esse sacrifício de imolar o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, ele é suficiente para limpar todos os pecados. Então, nós vemos que o apóstolo João faz esse paralelo aí. Então, enquanto não se cumprisse todo esse processo da ira de Deus, da manifestação do poder de Deus em direção ao julgamento de todos os infiéis. Então, enquanto não acontecesse esse total, o término desse juízo de Deus, então não havia condição de que o santuário pudesse alguém penetrar no santuário de Deus. O significado das pragas. Então nós vemos aqui em Apocalipse 16, dando a abertura aí a Apocalipse 16, nós vamos ver aqui a primeira taça, o flagelo sobre a terra, Apocalipse 16, o versículo 2, que a Ana vai ler pra gente. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Muito bem, temos aí então a primeira taça, saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta. Então vejam aí que aqueles que se renderam à besta, aqueles que estavam a serviço da besta, que receberam a marca da besta, então eles estão agora recebendo o seu castigo, como foi falado. Nada de anormal, nada de nenhuma novidade aí. Então, eles serão, assim como foi falado, eles serão punidos. E aqui nós vemos aqui úlceras malignas e perniciosas. Então, essas taças aqui, esse sofrimento, essas pragas aqui, tem uma relação muito próxima aí das pragas do Egito. Então, todo aquele sofrimento que aquele povo recebeu por conta da situação em que eles estavam impondo ao povo de Deus. A segunda taça, o flagelo no mar. Apocalipse 16, versículo 3, que a Ana vai ler pra gente.
Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então nós vemos aqui que este flagelo aqui, este sofrimento aqui, este castigo que Deus impõe, as águas do mar então aqui se tornam em sangue. Então sangue, nós podemos ver aqui, sangue como de morto. Então não é um sangue vivo, é um sangue morto, é um sangue que já está em deterioração. Então, morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, nós vemos aqui que a poluição foi tamanha que acabou com toda a vida marinha. Terceira taça, flagelo no rio. Apocalipse 16, versículo 4 até o versículo 7, que a Ana vai ler para a gente. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então nós vemos aqui, nitidamente aqui, a condição de que quando Deus aplicou todo esse sofrimento, nós vemos aqui, o terceiro, a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Lembram-se lá do Antigo Testamento, lá no Egito, o povo do Egito, quando tiveram as 10 pragas, então elas são muito parecidas. Então eu creio também que o apóstolo João usou essa mesma temática para poder trazer esse significado desse sofrimento que seria imposto na terra. Então viu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, aí a justiça de Deus, tu que és, que eras. Vejam, está se relacionando a Deus. Então a condição de Deus, o santo, pois julgaste estas coisas. Então nós vemos aqui, porquanto derramaram sangue de santos, ou seja, todos aqueles que não aceitaram a besta, todos aqueles que foram contrários à condição do anticristo, eles foram o quê? Eles foram mortos, eles sofreram um sofrimento muito grande na condição por o período da tribulação. Então, como eles derramaram o sangue dos justos, agora esse sangue dos justos estão vindo sobre ele, ou seja, eles estão pagando com a mesma moeda. Seria mais ou menos essa expressão. Ouvi do altar que se dizia certamente: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Irmãos, esse versículo tem que escrever na parede do quarto. Tem que colocar lá. A gente tem que lembrar muito bem disso, porque os juízos do nosso Deus são extremamente, ou seja, são totalmente justos. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. Isso aqui, esse texto, esse versículo 7, é de uma profundidade muito grande, ou seja, esse versículo é que vai identificar para nós, vai passar a profundidade do juízo de Deus, da responsabilidade que nós temos se nós brincarmos com esse juízo de Deus, o Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça produz flagelo no sol, ou seja, o sol vai ser atingido. Apocalipse 16, versículo 8 e versículo 9, que a Ana vai ler para a gente. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então vemos aí, então, aqui. O quarto anjo, então, derramou, vejam só que há a figura da taça derramando sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Eu creio aqui que foi uma manifestação aqui natural do sol, em que o sol queimou. Irmãos, nós estamos passando por um calor, essas semanas agora nós estamos entrando no verão, e o verão tem sido muito quente. Irmãos, faz ideia o sol se derramando sobre os homens. O sofrimento não vai ser fácil. Com efeito, os homens se queimarão
com o intenso calor e blasfemaram do nome de Deus. Vejam, nem sobre todo esse sofrimento, nem sobre o julgamento de Deus, nem sobre o juízo de Deus, eles reconheceram. Eles blasfemaram de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, ou seja, Deus tem toda a autoridade sobre tudo, sobre o que irá acontecer. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Então vejam qual era a condição do homem. O homem estava totalmente endurecido, com o seu coração endurecido, que não reconheceram a glória de Deus. A quinta taça foi lançada sobre o trono da besta. Apocalipse 16, o versículo 10, que a Ana vai ler para a gente. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então vejam aqui que esse momento é o momento de destruição da besta, o momento da destruição daquele que estava sob o comando. Então, cujo reino se tornou em trevas, ou seja, foi totalmente apagado, foi totalmente destruído. Então nós vemos que Deus, completamente poderoso sobre o domínio do mal. Então vejam que Deus, a partir desse instante, ele aniquilou o poder da besta. A sexta taça, o flagelo sobre o rio Eufrates. Então nós vamos ver aqui Apocalipse, no capítulo 16, o versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Muito bem, nós vemos aqui então o derramamento do cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As suas águas secaram, ou seja, o rio naquela época, irmãos, era como se fosse um obstáculo natural contra a invasão. Então, a maioria das cidades, elas eram rodeadas por rios. Então, esses rios, eles tornavam um acesso à cidade um pouco mais difícil. Então, todos aqueles que invadiam ou que iriam contra aquela cidade que era rodeada ou então era fechada por um rio, ele se tornava mais difícil esse acesso e o ataque àquela cidade se tornava mais difícil. Então, é essa figura que o apóstolo João usou aqui, o grande rio Eufrates, ou seja, aquele que guardava a cidade, aquele que tinha aquela cidade que estava fortificada através do rio, se secou a água. Secando-se a água, então, o acesso, ou a entrada na cidade ficou mais fácil. Então nós vemos aqui, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, seria o quê? A invasão dessa cidade para ser destruída. A sétima taça, Apocalipse 16, o versículo 17 e o versículo 18, que a Ana vai ler para a gente. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Então vemos aqui, então derramou o sétimo anjo, ou seja, a última taça agora completou. Então nós vemos aqui, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, ou seja, está terminado. Então o juízo de Deus está implantado. A partir desse momento, então, foi consumado o juízo de Deus. Toda a ira de Deus foi derramada a todos aqueles que estavam sobre a terra. E nós podemos ver aqui tamanha a destruição. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. Terremoto a gente não precisa falar, né, irmãos? Então, terremoto a gente tem uma visão nítida do que vem a ser, da destruição que causa, da condição que aqueles que passam por essa situação ficam. Então, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Então, nós, irmãos, nós não vimos nada igual. Então, se os irmãos pegarem e relacionarem o terremoto mais forte que já houve durante toda a nossa história, nós vamos ver que esse terremoto não chegará aos pés da destruição que Deus vai promover a todos aqueles que forem fiéis. Então, esse terremoto forte e grande, ou seja, um terremoto que foi abrangente, que foi totalmente destruidor. E nós vemos aqui, então, que com o derramamento dessa sétima taça, então, se completa todo o juízo que Deus vai impor aos infiéis.
a visão do Armagedon, Apocalipse 16, versículo 16, que a Ana vai ler para a gente. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, temos aí então o Armagedon. O que significa esse Armagedon? Quando se fala Armagedon, todo mundo fica, o Armagedon, a grande batalha, O que realmente significa isso aí? Então nós vemos aqui, eu consegui uma foto para os irmãos aí terem uma ideia. Então, as ruínas da cidade de Megido, em Israel. Então nós vemos aqui que essa palavra Armagedon nada mais é do que uma transliteração do hebraico que significa Har Megido, ou seja, as colinas da cidade de Megido. Então essa cidade de Megido, ela se localizava aqui ao norte de Israel e ela foi uma cidade, uma cidade da civilização antiga, uma das maiores cidades das civilizações antigas. Então nós vemos que essa cidade nesse local de Megido foi o palco das maiores batalhas ocorridas em Israel. Então nós vemos aqui que aqui venceu Gideão com os seus 300 escolhidos. Aqui foram derrotados os cananeus, aqui sobreveio a vergonhosa morte da rainha Jezabel, aqui o faraó Neco matou o piedoso rei Josias. Então, essa palavra Armagedon, ela é uma transliteração de Ar-Megido, ou seja, as colinas de Megido, que significa o local das grandes batalhas de Israel, que vai simbolizar o quê? A última batalha, quando Deus irá batalhar, irá vencer o mal. Então, esse é o significado resumido aí para os irmãos terem uma ideia desse Armagedon. Nós estamos aqui então, agora na conclusão da nossa lição, os flagelos são revelações do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda a espécie de mal. Então nós vemos que Deus tem todo o domínio, Deus tem aqui toda a direção disso, de Satanás. Ele exerce todo o poder sobre o mal, não adianta, o mal não vai vencer. O nosso Deus é extremamente muito mais potente do que o mal patrocinado por Satanás. E é a vitória do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a Ele. Então nós vemos aqui que tudo que se opor a Deus, irmãos, não vai escapar do juízo de Deus. O juízo do Senhor é a plena certeza de que os homens desobedientes podem escapar do juízo humano, mas certamente não escaparão do juízo de Deus. Então nós vemos que do juízo de Deus será impossível escapar. Pode ser você quem for, não escapará do juízo de Deus. Toda força maligna se renderá diante do poder, majestade e autoridade de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E ponto final, irmãos. Não tenho o que explicar. O Cordeiro de Deus, a autoridade de Jesus Cristo é sobre todos e tudo. Isso é ponto pacífico. Não se muda, não se admite mudança. Aquele que não for fiel, aquele que não reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, esse será punido com o juízo de Deus. Eu gostaria, nesse instante, de convidar você para, mais uma vez, orar nesse momento, encerrando a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que aqui passamos. E agora, Pai, nós te suplicamos, ó Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que Tu, Senhor, és o dono de todas as coisas. És poderoso sobre tudo e todos. Tu, Senhor, que tem o poder absoluto sobre tudo o que acontece na terra, sobre todas as vidas que estão na terra. Que nós possamos reconhecer, Senhor, o Teu poder, para que possamos, ó Deus, um dia estarmos diante de Ti e assim como todos aqueles que venceram, glorificar o Teu santo nome. Que a nossa posição
possa ser de reconhecimento do Teu amor, do Teu poder, da Tua glória, da Tua honra, Senhor. Seja conosco, ó Pai, nesta manhã, que possamos entender, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, nos dê um dia na Tua presença. Nós oramos agradecidos a Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós agradecemos aos irmãos e amigos que estiveram conosco mais uma vez, que pudemos aqui compartilhar mais uma Escola Bíblica Dominical, e desde já eu convido aos irmãos e amigos para que no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós possamos estar aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!